Graças a Paz, irmãos. Quero deixar para vocês um pequeno esclarecimento, um vídeo de esclarecimento, em função de todas essas polêmicas, né, que tem hoje em dia cercado o meu nome, cercado a nossa literatura. Eu sei que às vezes a luz da verdade, ela pode nos ofuscar, né? Pode fazer com que você perca momentaneamente a visão. E eu queria fazer com que você se colocasse inicialmente na nossa posição. Sabe o que é você ser atacado, ser agredido pelas pessoas que você ama, né? Você ser achincalhado por pessoas que você tem se dedicado à sua vida, sabe? Eu tenho 18 anos de ministério e tenho procurado ter uma vida íntegra diante de Deus. Se você observa a nossa conduta ao longo desses anos, você não vai encontrar nada que desabone o Daniel Mastral, nada que venha ferir a nossa conduta. O meu discurso tem sido linear ao longo desses anos, né? Então Jesus diz que nós somos a luz do mundo, né? Eu estou aqui com o computador do lado, com meus apontamentos, eu estou sem tinta na impressora, então eu vou usar aqui o computador. Jesus diz o seguinte, Mateus capítulo 5, verso 14 e 16. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, que dá luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que estás nos céus. Então, a minha missão e a sua missão é exalar o perfume do amor de Cristo, é falar sobre as boas obras. No entanto, existe um grande desafio nos nossos dias, que é o mesmo desafio que tinha na época de Jesus. Jesus ele falava ao povo através de parábolas, né? Que o povo não entendia. Ele via, mas não enxergava. Ele ouvia, mas não escutava. Isso é chamado, hoje em dia a gente entende melhor, isso é chamado de analfabetismo funcional. No Brasil, a estatística é extremamente alarmante e preocupante. Somente 8%, queridos, da população brasileira é capaz de ler e entender plenamente qualquer tipo de texto. Isso significa que de 200 milhões de brasileiros, só 8% tem essa capacidade. Isso inclui os universitários também. Então, existe uma grande dificuldade de interpretações. Por isso Jesus falava em parábolas. E cercando dele, os discípulos disseram, por que ele fala em parábolas? E ele respondeu e disse-lhes, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhe és dado. Por isso lhe falo por parábolas, porque eles vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz, ouvindo ouvireis, mas não compreendereis. Vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração desse povo, aí está a chave, o coração desse povo está endurecido, e ouviram de mau grado com os ouvidos, e fecharam os seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam e eu os cure. Mas bem-aventurados sois vós, porque veem, e vossos ouvidos, porque ouvem. Então aqui é uma exortação para nós, né? Significa que muitas vezes o nosso coração altivo, a nossa soberba, a gente achar que sabe tudo, né, faz com que a gente tenha uma leitura errada dos valores de Cristo e uma compreensão errada do que aquilo que a palavra estabelece. Então, se você lê os meus livros, são 14 obras hoje, eu estou me debruçando, eu tenho mais 6 livros para escrever ainda, mas tenho 14 obras já publicadas, mais de 300 vídeos no nosso canal do YouTube, são 7 pautas e seminários. Se você assistir os vídeos, você participar dos seminários, se você prestar atenção, né, nos livros, na literatura, fizer os cursos e tudo mais, você não vai ter dúvida nenhuma, a coisa vai ser muito clara. Mas se você só conhece em parte, essa parte, esse fragmento não te dá a noção do todo, do completo. E aí o que a gente faz? Isso com uma interpretação errada, a gente acaba tendo uma interpretação errada dos fatos, ou uma interpretação antecipada dos fatos. Então, lembrando, Jesus nunca citou nome de ninguém. Ele não falou o nome do anticristo, ele não falou nem o nome dos fariseus que o atacavam, que o agrediam. Então eu, diante de Deus, nunca falei nomes no altar, nunca falei nomes publicamente, olha esse, aquele, mesmo porque isso não edifica, né? Porque a Bíblia já diz que a nossa luta não é contra sangue e carne, Efésios 6,12, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse mundo,
contra as hostes espirituais da maldade nas regiões, nos lugares celestes. Então, eu vi pessoas orando para que o Marlon morresse. Eu vi pessoas orando, intercedendo para que satanistas morressem. Mas Deus ama os adoradores do diabo. Ama. Por mais paradoxal, esse é o amor de Deus. Então você acha que eles são melhores do que você ou que você é melhor que eles? Ah, diante de Deus, todos somos iguais. Deus não faz acepção de pessoas. Deus ama. Então, se nós amamos, temos que orar pela conversão deles. Eu orei pela conversão do Marlon e de muitos outros que estão no satanismo. Alguns se converteram de fato. Eu cheguei a registrar isso nos nossos livros, o caso da Samantha, por exemplo. Né? E o próprio Marlon citamos em Catedral das Sombras que se converteu. Se converteu de verdade ou não? Eu não sei. Não cabe a mim julgar. Quem cabe é Deus. Deus que sabe todas as coisas, né? Mas a minha parte a gente tem feito, que é lançar as sementes, né? O ser humano tem uma tendência de ser Maria vai com as outras. Eu vi esses dias um documentário na History sobre sugestões. Então chegou lá um hipnólogo. Esse hipnólogo era um fake, era falso. Ele não era um hipnotizador de verdade, era um ator. E ele tinha uma plateia de 10 pessoas contratadas que eram atores também. Dos 10, então, 3 eram pessoas submetidas a experiências. Então, 7 contratados, 3 não. E ele simulou hipnotizar a plateia. E a plateia imitou cachorro, imitou gato, imitou garça, rodou, fez tudo o que ele dizia para fazer. Todos fizeram, inclusive aqueles que não estavam combinados. No final, perguntam para eles, por que você fez isso? Ah, eu não estava hipnotizado, mas se eu não fizesse, eu ia me sentir mal. Então o cérebro nos dá uma recompensa através da dopamina, através de enzimas, quando você está ligado a um grupo, né? O ser humano tem isso, então a gente imita o grupo. Eu vou até citar aqui para vocês assistirem um vídeo, que é muito interessante, que fala sobre por que eu não falo a língua dos anjos, né? Então é muito interessante, quer dizer, é de Mário Persona. Dá uma olhadinha lá, porque eu não consigo falar a língua dos anjos. De Mário Persona, inteligente, uma argumentação inteligente, concreta, empírica, eu gosto disso. Algumas pregações também eu gosto do Eli Soriano. A gente tem que ter a humildade e a sabedoria de reter o que é bom, porque nós não sabemos todas as coisas, nós sabemos em parte, né? Em parte a gente conhece, em parte a gente profetiza. Então eu sempre vou aprender com a parte sua, você aprende com a parte minha, assim promovemos a sinergia da igreja, né? Então, claro, minhas referências continuam sendo Paul Washer, David Wilkerson, Nick Cruz e tudo mais, mas eu procuro reter o que é bom de todos. Então fica a dica aí para você ver a respeito de falar em línguas, né? Então nós sempre vamos ter que aprender com a outra parte. Aí o que acontece? A gente vê essa histeria coletiva. Alguém fala, Daniel falou, aí o outro, ele também falou, eu também ouvi. E não ouviu, porque muitas vezes são pessoas analfabetas funcionais que fizeram uma leitura errada, que ouviram aquilo que queriam ouvir, porque você não vai encontrar uma linha escrita de nada na minha literatura, não vai encontrar nada em vídeo, nada gravado, nada registrado, né? Então eu tenho feito como Jesus faz. Jesus deu as pistas. Ele disse as características do anticristo, né? Disse as características dos fariseus, dos falsos profetas. A gente não precisa nominar. O discernimento vai fazer o seu papel. Então, queridos, eu sei, não vou agradar a todos, me perdoem de todo o meu coração. Eu sei que eu não vou te agradar. Nem Jesus agradou, mesmo dando todo o seu sangue, todo o seu suor, todas as suas lágrimas, ele não agradou a todos, ele foi crucificado, ele foi desprezado, ele foi açoitado, né? E assim, muitas vezes, muitas pessoas acreditavam em Jesus, né, seguiam a Jesus, mas de repente já estão falando que ele é o impostor. A mesma galera que aclama ele na entrada triunfal de Jerusalém, depois pede a sua crucificação, porque a Maria, tá todo mundo falando, por que ele é o impostor? Sei lá, tá todo mundo falando que é, então Jesus é o impostor. Tá todo mundo dizendo, inclusive os líderes, dizendo que ele tem parte com Belzebu. Então Jesus tem parte com Belzebu, vamos crucificar Jesus. E isso acontece até nos dias de hoje, né? Nada mudou sobre isso. Então eu tenho feito a minha parte, tenho lançado as sementes do amor, da fé, da esperança. Eu espero que ele encontre em você, querido, um coração sólido, um coração puro, um coração reto, que as sementes cresçam, floresçam e frutifiquem para a honra do Cordeiro e para a vergonha do inferno. Mas se elas caírem na areia da vaidade, se elas caírem nas pedras do seu orgulho, da sua falta de sabedoria, elas vão morrer. E eu tenho orado para que elas cresçam, né? Para que esse esforço desse ministério valha a pena. Então, se mudar a sua vida, se mudar a sua história, já valeu a pena. Não fica preocupado com nomes, né? Se preocupa com a volta de Jesus o Cristo. Não tem que se preocupar com o anticristo, viu? A sua preocupação tem que ser com Jesus o Cristo. E eu peço sinceramente a sua oração por nós, a sua intercessão pela nossa vida, porque eu tenho pago um alto preço em ensinar a verdade, e a verdade normalmente ela é crucificada, a verdade normalmente ela é perseguida no sistema que é aculturado pela mentira, que as pessoas correm atrás das fábulas. Então eu conto aí com a sua oração, e eu peço perdão para você, queridos, por não poder
agradar a todos. Eu procuro agradar a Deus e me esforçar para agradar o Cordeiro e fazer com que vale a pena. Cada açoite que ele sofreu, cada cusparada que ele levou, cada cravo que transpassou a sua carne, vale a pena. Eu tenho procurado fazer com que a minha vida vale a pena. E se mudar a sua vida, se isso aí trouxer uma reflexão para você, já valeu a pena, viu, querido? Que Deus te abençoe grandemente, te guarde e lembra de interceder pela gente, tá? Que Deus te abençoe e te guarde.